No vídeo passado, a gente criou o nosso primeiro user case. Também fizemos o nosso primeiro contrato, que foi o nosso upload to the repository. Também desenhamos nossos primeiros casos de testes. Nesse vídeo, nós iremos implementar o nosso repository. Vamos criar outro contrato, dessa vez o nosso contrato de data source, o nosso model, o nosso primeiro model. Então vamos lá, temos muitas coisas para implementar. Eu sou o Túlio e você está no canal Cajur Code. Beleza, pessoal, vamos começar a nossa implementação. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é implementar o nosso repository. Esse é o grande foco do vídeo de hoje. E também outros elementos na sequência. Então, para começar essa implementação, nós vamos vir aqui para a nossa árvore de pastas, né, a nossa arquitetura. E a implementação do nosso repository, ele vai ficar na camada de dados, certo? A data, a camada de data. Lembrando que lá na nossa arquitetura, o nosso domínio, ele vai guardar os contratos, que é exatamente onde vai ficar a lógica de negócio e de implementação. Então, o que não faz parte da lógica vai descer para a camada de baixo, nesse caso, nosso data. E como eu falei lá no primeiro vídeo, a nossa camada tem exatamente as duas pastas replicadas, né, os repositórios nas duas camadas, exatamente para essa funcionalidade. Então, aqui dentro do repository, eu já vou criar um novo folder para manter a nossa organização, que eu falei no vídeo passado. Today upload. E dentro dessa parte a gente vai mandar o nosso arquivo. E o nome desse arquivo vai ser o mesmo nome do nosso repository. Então vai ser today upload repository.dart. Certo? Mas no finalzinho eu vou colocar mais uma extensão aqui, que vai ser impl de implementação. Deixa eu fechar alguns arquivos aqui que a gente vai precisar. Fechar o user case, vou deixar aqui o contrato. E como a gente faz para implementar, beleza, ok. E como a gente faz para implementar uma classe abstrata? A gente já fez isso no vídeo passado, né, com o user case. A gente fez através do parâmetro extend, mas aqui a gente vai usar outro parâmetro, o implement. Então aqui a gente vai criar uma classe, a gente vai botar o nome dela de today upload repository e impl de implement. E a gente vai chamar outra palavra aqui do Dart que se chama implements, que é exatamente implementar, e a gente usa esse termo quando a gente quer implementar uma classe abstrata. E aqui a gente vai definir qual é a classe que a gente quer implementar. No caso é o nosso today upload repository, né, que é o nosso contrato. Aqui tem abre as chaves. E uma vez que a gente fez esse comando, vai aparecer um erro na nossa classe, dizendo que a gente tem funções que estão faltando e a gente deve implementá-los. Vindo aqui no Quickly Fix do VS Code, eu tenho a opção Create One Missing Override. E clicando aqui, ele vai trazer exatamente a nossa função Fetch Upload Today, que está no contrato aqui, com o parâmetro de entrada, com o parâmetro de saída e o de entrada, que nesse caso não tem nenhum. E aí ele vai trazer essa implementação lançando um exception, que é onImplement, que é uma exception de função não implementada. Por enquanto a gente vai deixar o nosso repository dessa forma, porque a gente vai seguir, no caso no user case que a gente implementou da outra vez não ficou tão claro, mas aqui vai ficar. A gente vai seguir a regra do TDD, então no TDD primeiro a gente desenvolve os testes antes de implementar a lógica da nossa classe ou função. Nesse caso, o que eu vou colocar aqui antes de fazer o teste é só o básico para ela poder rodar os testes, né? E aí depois a gente vai desenhar todos os casos de teste e então com eles prontos a gente vem para aqui e implementa o nosso Fetch Upload Today. E para garantir que esses testes funcionem, a gente vai ter que criar outros elementos. De cara eu já sei que o meu repository ele vai depender do data source, porque a gente vai ter que buscar os dados aqui lá fora, né? Fora em uma API. Então eu também vou criar aqui, antes de fazer os testes, outro contrato, o nosso segundo contrato aqui, que é o contrato de data source. Então dentro da parte data source, eu vou criar um folder também, sempre criando essas pastas para manter a organização. Today upload, que é o nome da nossa feature. E aqui dentro eu vou criar um arquivo que vai se chamar today upload data source do Dart.
E aqui eu vou fazer parecido com o nosso repository, abstract class de pod data source. Esse contrato específico também só vai ter uma função. Eu vou copiar ela aqui com um comentário, com documentação, e vai ser essa função aqui. Vou trocar esse get pelo fetch, que é exatamente a função que vai buscar lá na API os dados, né? Aqui eu tenho uma documentação simples e repare que aqui a gente tem um novo elemento chamado AppodModel. E esse é o nosso model. Esse model ele é baseado inteiramente na nossa entidade. E se a gente voltar lá na imagem, nosso Clean Architecture, a gente vai ver que o nosso repository se comunica com o nosso data source, mas através dos models e não das entidades. Como disse, as entidades são a parte mais pura do nosso Clean Architecture e eles não vão ter com elas funções que servem para comunicação. Então, por isso é que o model entra e o model vai ficar aqui nesse intermédio, permitindo essa comunicação entre os repositórios e os data sources. Então, os modules vão ter as funções relacionadas à conversão dos dados. Nesse caso específico, como a gente já viu, a nossa API retorna JSON, então nosso module ele vai ter funções que transformam esses dados JSON em entidades, em objetos Dart, e o contrário também, objetos Dart que serão transformados em JSON. Então vamos lá, vamos criar o nosso module. Aqui na camada de data, na pasta de model, a gente vai criar um novo arquivo chamado appodModel.dart. E esse module vai ser uma classe appodModel. E ela vai estender a nossa entidade appod. Vamos exportar aqui o nosso appod. E aqui a gente pode construir o nosso construtor, construir o nosso superconstrutor. Como ele estende a appod, ele vai trazer esses campos de appod. Então a gente pode mandar tudo isso para o superconstrutor, que a gente já vai ter os nossos campos. Beleza, a gente tem o nosso superconstrutor. A gente vai tirar esses required, que não são precisos. Nossas classes são todas opcionais. Ok, e aqui embaixo a gente vai criar duas funções, certo? Que é uma função que cria um appodModel baseado em um JSON e uma função que cria um JSON baseado em um appodModel, certo? Essas funções são importantes exatamente para a gente poder trabalhar com o JSON que vem da nossa API. Beleza, e como a gente cria essas funções? Para a gente criar um objeto model baseado em um JSON, a gente usa o que? Um construtor, porque o construtor é o que cria objetos. A gente tem uma aqui, appod, mas a gente pode ter mais de um construtor em uma mesma classe. Para isso eu vou usar esse termo factory. Eu vou colocar appodModel, que é o nome da nossa classe, ponto, uma extensão fromJSON. Agora eu tenho dois construtores na minha classe appodModel. Eu posso fazer um construtor baseado nos parâmetros nomeados, construtor padrão, e também tenho esse construtor chamado fromJSON, que vai receber um JSON. Então, o JSON é um map, uma chave string, com valor aqui que é dinâmico. Ele vai se chamar exatamente JSON. E essa função ela vai retornar um appodModel, um objeto appodModel. E aqui a gente precisa simplesmente direcionar os campos certos do JSON para os campos certos do nosso module. Lembre que a gente construiu esse module baseado exatamente no nosso JSON. Então aqui eu posso vir em copyright, fazer JSON. Isso aqui é um map, então é assim que a gente acessa o valor de um map. E aqui eu posso colocar exatamente o mesmo nome, porque eu sei que é o mesmo nome que vai estar lá no JSON, que na hora passada a gente fez essa criação. Para adiantar, eu vou copiar tudo aqui e colar já. Certo? Eu colei tudo aqui, todos os campos, copyright, data, explanation, media, title, URL, HD URL, todos relacionados adequadamente ao JSON. E quando a gente for receber essas informações, quando a gente for implementar o data source, na hora que a gente receber o JSON lá da nossa API, a gente só precisa chamar o fromJSON e ele já vai criar uma entidade, ele já vai fazer essa conversão para a gente. Detalhe aqui na linha do copyright, eu coloquei essa extensão aqui, porque às vezes o copyright, como a gente viu aula passada, ele vem vazio, né? E no caso que for vazio, a gente vai simplesmente substituir o nome nas appod.
os outros não tem problema e na maioria das vezes eles não vêm vazio. Pronto, aqui vai ser o nosso segundo arquivo, que dessa vez é o contrário. Então, baseado no objeto, ele vai criar um JSON. Então, se ele vai criar um JSON, vai ser uma função que vai retornar um tipo map. A gente pode copiar aqui, é exatamente o mesmo parâmetro, o mesmo tipo. E a gente vai chamar essa função de toJSON, para JSON. Ela não tem nenhum valor de entrada e ela simplesmente retorna um map, né, que é o JSON. E aqui vai seguir a mesma coisa, vamos criar um map. A gente vai ter o valor copyright, vou copiar aqui. Copyright, que vai receber o campo de copyright. E vai ser assim para todos os campos. No caso do date, a gente pode colocar só date. A gente pode chamar o campo date e chamar a função toString, que ela já resolve. Eu vou copiar aqui tudo. E aqui está a nossa função JSON. Deixa eu pegar esses comentários. Então agora a gente já tem um model. E através desse model a gente já pode converter dados JSON em models e converter nossos models em dados JSON. Então nosso model já está mais do que pronto. Ele já permite essa comunicação. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso contrato. Upload model e importar o nosso upload model. Beleza? Está pronto o nosso contrato. Só que a gente vai criar agora outro contrato porque o nosso repositório vai ter outra dependência. E essa dependência vai ser exatamente a dependência que verifica a nossa conexão. Essa daqui busca os dados, né? O nosso data source busca os dados, mas a gente vai ter outra no nosso repositório que a gente vai verificar a conexão com a internet. Como o nosso data source precisa de internet para buscar os dados, aqui no nosso repositório a gente vai fazer essa verificação. E se caso não houver internet, a gente nem vai chamar o nosso data source. Então a gente vai verificar a internet. Se tiver, a gente chama ele. Se não tiver internet, a gente chamando o erro para o usuário, informando que não tem internet. Então a gente vai criar outra abstração, outro contrato aqui dentro do data source. Vamos criar outra pasta para separar isso. A gente vai chamar de network. E aqui dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado network-info de informação.data. Aqui a gente vai criar uma classe abstrata também, a class, que vai ser o mesmo nome, network-info. E aqui nessa classe abstrata, a gente só vai ter uma função, um get, que vai ser um tipo filter, esse get vai ser filter, e ele vai retornar um booleano, um bool. O nome desse get é isConnect. Ou seja, antes da gente chamar o nosso data source, a gente vai verificar esse get aqui. E se ele for verdadeiro, significa que a gente tem internet. E se não for, obviamente significa que não tem. E a gente vai verificar toda vez que for chamar o nosso data source. Vou colocar uma documentação aqui. Se for verdade, tem conexão. Se for falso, não tem conexão. Depois a gente se preocupa com a implementação dele. Mas ela é bem tranquila. Beleza, a gente criou todas as dependências, todos os contratos de dependência que o nosso repositório precisa. E agora a gente pode trabalhar nos testes dele. Então vamos lá na nossa pasta de testes. Vamos descer na nossa data. Vamos prestar atenção aqui na nossa hierarquia de pasta. Então ele está na camada de data, repository to the upload. Então vamos criar essa pasta aqui. Repository. Pronto, repository to the upload. Vamos criar o arquivo, ele vai ter o mesmo nome. Mas como eu falei no vídeo passado, com a extensão teste para o nosso Dart, nosso Flutter, saber que ele é um arquivo de teste. Aqui a gente vai chamar o main. E beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o mock das nossas dependências. Da mesma forma que a gente fez com o nosso user case, a gente mockou o nosso repository, a gente vai ter que fazer o mock de todas as dependências que o nosso repository vai ter. Então vamos chamar aqui o arroba @GenerateNiceMocks. Vai mandar uma lista aqui. E a gente vai fazer o mock de dois elementos, que é o nosso data source. Today upload data source, está aqui. E o nosso network info, certo? Mock, expect. Porque a gente também vai ter que tratar os casos em que o nosso network info
retorna valores positivos ou falsos para a nossa conexão. Network info está aqui. Beleza, já vamos chamar o nosso terminal e rodar aquele comando que a gente rodou na aula passada para gerar os nossos mocks. Beleza, vamos executar. Deixa ele gerar aqui. Beleza, ele gerou os mocks. A gente pode vir aqui, ver aqui que ele criou outra pasta aqui igual o nosso user case. Deixa eu fechar esse terminal. Com o mesmo nome e o ponto .mocks. A gente abrir ela aqui. A gente vai ter a criação do nosso mock today upload data source com a nossa função fetch today upload. E a gente também vai ter o mock aqui do nosso network info com o nosso get is connect. Então vamos criar eles aqui, vamos instanciar eles com o nosso parâmetro later de novo, que a gente vai usar o nosso setup. Então vamos chamar aqui mock today upload data source. Vamos chamar só de data source late mock network info. Vou colocar só network. E agora o nosso repository, que é o today upload repository implement. Tá? Presta atenção que é o implement, não é o contrato. Vamos chamar só de repository. Aqui embaixo vamos chamar o setups. Vamos jogar todo mundo aqui dentro. Vou copiar e colar. Vou apagar esses parâmetros aqui. E aqui a gente vai criar o nosso objeto realmente. Aqui o data source, mock network e o nosso repository today upload repository implement, que ainda não está dependendo. Deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. Que ainda não está recebendo nossas dependências. Então vamos voltar lá nele e vamos colocar aqui as dependências que a gente sabe que vai ter. Então aqui a gente vai ter o nosso today upload data source file o nosso network info. Aqui a gente vai depender sempre dos nossos contratos, se lembre disso. Network info. Aqui a gente vai chamar o nosso construtor today upload repository implement. Abro a chave, colocar parâmetros nomeados, create this data source e create this network info. Pronto, a gente colocou nossas dependências. Podemos voltar para os nossos testes. E aqui ele já vai pedir o data source. A gente vai mandar o nosso data source. E o network info, mandando o nosso network info. Ok. Então agora chegou a hora de a gente pensar nos nossos testes. No caso dessa função, a gente vai ter 3 tipos de retorno que ela pode dar, que a gente vai querer destacar. Primeiro, ela vai verificar a conexão com a internet. E se for verdade, ela vai chamar o nosso data source. Se não for, ela já vai retornar uma falha. Então, um dos primeiros testes que a gente quer verificar é se... Deixa eu comentar aqui. Se a internet, vou colocar assim, vai ser igual a falha. Então, se não tiver internet, a gente vai retornar uma falha para o usuário. E esse é o primeiro caso de teste que a gente vai... Esse é um dos casos de teste que a gente vai fazer. Se não for uma falha com internet, a gente vai ter mais 2 cenários possíveis para o caso de internet. Se tiver com internet, a gente vai chamar o nosso data source. E o nosso data source, ele pode retornar 2 opções. Ou ele vai retornar o nosso model, o nosso upload model. Então vai ser sucesso. Upload model. Ou, nesse caso, ele vai retornar um exception. Ele vai lançar um exception porque, se você ver no nosso data source, ele não vai trabalhar com um header dessa vez. No caso do nosso repository, ele vai tratar dessas exceptions. Ele só vai garantir que essas exceptions não passem para cima para os user cases, para a camada de presentation. Então, o nosso fetch upload, ele pode lançar exceptions. Se ele lançar qualquer exception, o nosso repository vai tratar essa exception e retornar uma falha. Então, esses vão ser os 3 cenários que a gente vai... E aí, o nosso data source, ele pode retornar mais de um tipo de falha, mas nesse caso a gente não precisa tratar ela aqui. A gente só precisa garantir que a falha que vier lá do data source, ela passe no lado esquerdo do nosso header como uma falha. Então, os 3 cenários que a gente vai tratar. Sem conexão e, no caso de com conexão, a gente vai verificar o caso de sucesso do data source e a falha. Beleza? Então, eu vou criar aqui, eu vou chamar outro parâmetro que a gente não viu na aula passada, que é o group, que serve exatamente para você agrupar testes. Então, eu vou criar esse grupo aqui e esse grupo vai ser o grupo das funções relacionadas ao fetch upload today. Assim
que a gente pode dividir os nossos testes por funções. E aqui dentro eu vou desenhar todos os testes relacionados ao nosso Fetch Upload Today. Então o primeiro teste que eu quero fazer é o de sucesso, que é esse aqui. Então eu vou desenhar aqui testes. Vou colocar aqui que ele deve retornar upload, uma entidade upload no lado direito do header. Colocar async e vou copiar ele para os outros casos também, que são as duas falhas, né? Então vou mandar essa daqui, a falha do data source. Então nesse caso deve retornar um failure no lado esquerdo. Nesse caso ele vai, deixa eu ajeitar isso aqui, retornar. Nesse caso aqui ele vai retornar um failure no lado esquerdo do header, vindo do data source. Então vai ter que tornar uma falha que veio lá do data source. E aqui nesse caso específico, ele vai retornar uma falha no lado esquerdo do tipo no connection, que foi inclusive uma falha que a gente já criou. Beleza, temos a descrição dos nossos testes. E como da outra vez, para esse não vai ser diferente, a gente vai criar nossos cenários, nossa ação e o que é esperado. Então nesse caso aqui, qual é o nosso cenário? Para que isso aconteça, ou seja, para que o nosso Fetch Upload Today retorne uma entidade upload no lado direito, a gente vai precisar, né, que a gente tenha internet e que o nosso data source retorne um upload, um model de upload. Então vamos chamar aqui o nosso when. Vamos primeiro definir o nosso network. E vamos dizer que network info, o get is connect, sendo ele for chamado, né, quando ele for verificado, ele deve retornar um true, indicando que tem internet. E aqui a gente também vai identificar um when para o nosso data source. Nosso Fetch Upload Today, quando for chamado, lembra que a gente usa the answer porque são asyncs, valores asyncs. Aqui ele vai retornar um upload model. Só que igual a nossa entidade que a gente fez da outra vez, nosso upload model pode ser usado em vários outros casos. Então a gente vai vir aqui lá no nosso test values e a gente também vai criar um campo exatamente igual a esse, só que do nosso upload model. Como a gente quer que os dados sejam iguais, porque a gente vai comparar, eu vou copiar ele aqui. Vou vir aqui embaixo. Vou mudar isso aqui para upload model. Aqui também upload model. E aqui. Pronto, agora a gente tem um upload model e uma entidade upload que tem os valores exatamente iguais, certo? E isso dessa forma. Copiar e colar, porque eles têm que ser iguais, porque a gente vai comparar. Repare que o nosso Fetch Upload, vou botar aqui no nosso implement, ele vai retornar uma entidade. Mas ele vai receber do data source um model. Então a gente vai ter que fazer essa conversão. Beleza? Então aqui, em vez de a gente chamar o nosso Fetch Model, então aqui a gente vai retornar o nosso T Upload Model, que a gente acabou de criar. Ele é uma função, então a gente tem que colocar a abertura de função. Beleza, nosso cenário está pronto. E qual é a nossa ação? Nossa ação, vamos armazenar aqui em result, final. Vamos chamar await, porque é assim que a gente vai chamar o nosso repository. Pronto, fetch upload today. Nossa ação. E o que a gente espera? A gente espera que o nosso result seja um write, porque o nosso cenário é de sucesso. Então, se for um sucesso, ele vai vir aqui no nosso write. Espera que ele seja um write. Que tenha o que? Que tenha do lado direito um T upload, que é a nossa entidade. Então a gente espera que o nosso repository, quando eu tiver conexão e receber do nosso fetch upload, né, do nosso data source, um module de upload, ele mande aqui no nosso lado direito do header uma entidade upload. Então, aqui era result. Você vai colocar aqui a tipagem também. Lado esquerdo failure, e lado direito upload. Pronto. Nesse nosso primeiro caso de teste já está pronto. Vamos para o segundo, que é no caso em que o nosso data source manda um exception. Aqui o nosso network info vai ser a mesma coisa, então eu vou copiar. E o nosso data source é onde vai mudar. A gente vai ter o nosso when, vamos chamar de novo aqui
nosso data source fetch upload. E aqui a gente vai usar o outro parâmetro que é o throw, porque a gente quer jogar um exception. E que exception a gente vai jogar aqui? A gente vai criar outra fail aqui. Vamos abrir aqui a pasta de fails. Ela está lá no nosso core fails. A gente só tem um chamado noConnection. A gente vai criar outro, que é a falha API fail. Então essa exception, esse erro, ele vai ser lançado toda a vida que a gente não conseguir se conectar com a API por algum motivo. Seja porque ela deu um timeout ou qualquer erro que venha da API, a gente vai lançar isso aqui. Então aqui em throw a gente vai chamar a nossa extensão de API fail. E aqui já é suficiente. Lembrando que para você lançar exceptions, você não precisa estender a classe exception, né? Então você consegue lançar qualquer tipo de classe. Você fazer o throw em qualquer tipo de classe. Bom, desenvolvimento do cenário, a ação vai ser a mesma. E o nosso expect, aqui vai ser de que result, nesse caso, seja left dessa vez. Left. E a gente espera que ele tenha um tipo API, fail. Vamos tipar também. Então aqui fail e upload. Beleza. E agora a gente tem o nosso último caso de testes, que é a verificação de conexão. E caso não tenha conexão, a gente vai retornar um no connection. Então aqui a gente vai pegar o nosso when aqui, nosso when de no connection. Vamos colocar aqui embaixo. E dessa vez ele não retorna um true, ele retorna um false. E no caso do nosso data source, a gente não precisa nem definir como ele vai se comportar, porque ele não vai ser nem chamado. Então aqui já pode colocar o final. Vou copiar toda essa parte aqui, vai ser igual. E no caso aqui na nossa API fail, a gente não vai retornar um tipo de falha API fail, a gente vai retornar um no connection, indicando que não há conexão. E aqui a gente vai usar também outro parâmetro, outra função de verificação. A gente vai verificar se o nosso data source realmente não foi chamado. Então, quando não houver conexão, eu não quero que meu data source seja chamado. E a gente consegue verificar isso também nos testes, usando o parâmetro verify never. Então, essa função ela vai verificar se a função não foi chamada durante a execução do teste. Então, a gente vai dizer aqui que o nosso data source.fetchUpload não pode ser chamado durante esse teste. Se ele for chamado durante esse teste, é porque a implementação está errada. Porque se não houver conexão, não há por que chamá-lo. Então, beleza, a gente já tem os nossos testes, eles estão prontos. E seguindo o TDD, a gente tem que executar eles. Tá? E eles todos vão dar falha, porque a nossa função não foi implementada. Mas quando eles falham, é a hora da gente implementar o nosso repository. Então, vamos lá. Nosso repository. Ele é bem simples, na verdade. E aqui a gente pode apagar isso. Vamos transformar isso aqui num async. E a primeira coisa que eu vou verificar antes de fazer qualquer coisa é se temos internet. Então, a gente vai fazer se nosso network info is connect. Lembrando que ele é um filtro, então a gente tem que ter aqui o await. Se tiver internet, então a gente faz alguma coisa. Se não tiver, a gente já vai mandar aqui uma falha, jogando no nosso return. A gente vai mandar o left, porque nossa falha vai estar do lado esquerdo. E a gente vai mandar aqui o no connection. Então, se não tiver internet, a gente já manda a nossa falha no lado esquerdo, dizendo que não tem internet. Se tiver, então a gente vai abrir aqui um nosso try catch. Por quê? Porque o nosso data source pode retornar exceptions, então a gente vai querer capturar. Depois a gente trata as exceptions, vamos ver aqui. Se tudo correr bem, a gente vai querer guardar o módulo que vai vir do nosso data source. Então aqui a gente vou chamar o campo final, módulo, igual a await data source fetch upload today. Então aqui a gente vai chamar o nosso fetch upload para ele buscar os nossos dados. Então, se tudo ocorrer bem aí, se não tiver nenhum exception, a gente já pode retornar o nosso valor do lado direito, dessa vez, né, que deu certo, que é o nosso model. Como o nosso model estende entidade, ele também é uma entidade. Nosso upload model estende a nossa classe upload, então ele também pode ser mandado aqui sem problemas. Agora, se algum exception acontecer, primeiro eu vou verificar isso aqui. Eu vou verificar aqui se é um failure. Então, se for uma failure, né, se for um tipo de falha, o nosso data source só manda as falhas. Então, o nosso data source só dá exception do tipo failure. Quando a gente for implementar o data source, a gente vai colocar a lógica para ele só mandar esse tipo de falha para cima. No caso de exceptions do tipo failure, capture elas aqui. A gente vai capturar elas aqui com o nosso catch.
Vamos dar isso para feio. E a gente vai simplesmente retornar o que vier de lá. A falha que veio do nosso data source, a gente simplesmente joga no nosso lado esquerdo. Dessa forma. Então, do jeito que está aqui, a nossa implementação ela já funciona. E provavelmente já passa em todos os testes. Vamos verificar isso. A gente tratou de todos os casos de teste, né? Lembrando que a gente tinha 3 casos de teste. Se não tiver conexão, vai retornar um no connection. Se tiver, ele tenta buscar o dado. Se ocorreu tudo bem com essa busca, ele retorna o dado no lado direito. Se não, ele retorna o que veio, a falha que veio lá do data source no lado esquerdo. Vamos executar tudo. Tirar esse import aqui. Vou executar aqui no main para ele executar todos os testes. Ok, ele deu uma falha no primeiro, mas eu sabia disso. E essa falha está acontecendo exatamente pela nossa comparação, certo? Que é o seguinte, a gente está mandando aqui no nosso data source um tmodule. E esse tmodule está sendo recebido aqui no nosso... Exatamente essa função, exatamente esse valor aqui do tmodule está sendo recebido aqui. E mesmo que ele possa ser mandado, porque ele é uma extensão, a nossa comparação aqui não está entendendo ele como uma entidade, porque ele realmente não é. Então a comparação que ele está fazendo aqui é o nosso tapo de entidade com o nosso tmodule. E apesar deles serem um estender o outro, eles não são iguais. E o nosso inquerable não pega. Então para resolver isso aqui, a gente vai colocar o nosso tmodule aqui também, tá? Isso não é problema, já que o nosso tmodule estende uma entidade. A entidade ele é uma entidade. Então a gente está mandando aqui uma entidade também. A gente continua respeitando o retorno do nosso header, do nosso write. Então vamos executar o teste de novo. Vamos executar tudo novamente. E agora a gente passa tranquilamente. Beleza? Fizemos os testes. Depois implementamos a função. E agora o segundo passo do TDD seria a gente enxugar essa função. Mas como ela é única, só tem ela já está no nível mais enxuto possível. Então a gente conseguiu aí desenvolver nosso repository usando as técnicas de TDD. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tá? A gente acabou de implementar o nosso repository. No próximo vídeo a gente vai fazer o nosso data source e também implementar o nosso network info. E no vídeo subsequente a gente vai começar para a nossa câmera de presentation trabalhar com um block. Então tem muita coisa legal para a gente ver ainda. E se você está gostando do vídeo, se você está gostando das séries, não esqueça de deixar o like no vídeo. Isso ajuda demais, tá? Isso faz o vídeo espalhar para mais gente. Então muita gente está querendo aprender o Clean Architecture. E com o seu like tem mais chance dessa pessoa receber esse vídeo. Se você também quer acompanhar os novos lançamentos, se inscreva no canal para você ser notificado, né? Ative o sininho também. Assim você será notificado quando eu colocar novos vídeos no ar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!